A paz do Senhor, amada igreja. Vamos dar início a mais uma aula da nossa escola bíblica dominical? Hoje nós iremos estudar o capítulo 13 da nossa revista. O capítulo 13 traz como tema a necessidade de conhecer a Bíblia. Iniciaremos os nossos estudos com a leitura de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23 e capítulo 2, versículos de 1 a 3. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Se é que já provastes que o Senhor é benigno. Amém, amados? Então, amados, quando nós conhecemos a Cristo, né? Quando nós recebemos Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós temos sede da palavra de Deus, temos sede de aprender mais de Deus, né? Não queremos mais viver na superficialidade, nós queremos nos aprofundar, conhecer cada vez mais Deus. E a única forma de nós conhecermos ao nosso Deus é lermos a palavra, é lermos a Bíblia, é orarmos, é jejuarmos. Não tem outra forma, amém? Em Mateus capítulo 22, versículo 29 diz: Respondeu-lhe Jesus: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, amados, nós não podemos errar por desconhecimento, amém? Temos que nos empenhar na leitura da palavra, amém? Quando vamos viajar para um lugar desconhecido, procuramos saber tudo sobre aquele local. Tomamos informações com alguém que já tenha feito tal viagem para sabermos como chegar lá. Acessamos a internet em busca de mais informações, adquirimos aplicativos com mapas e guias. Para nossa jornada rumo ao lar celestial, Deus providenciou um guia infalível, sendo ele o seu autor. Trata-se da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, diz o Salmo 32, versículo 8. A Bíblia não indica o que devemos ver ou visitar a cada dia, mas nos oferece princípios para viajar. Ela nos conta a história de outras pessoas que fizeram essa mesma viagem. Aqueles que seguiram as ordens estabelecidas no livro guia foram bem-sucedidos. Os desobedientes erraram o caminho. E quanta tragédia! A Bíblia transcende o espaço geográfico e o tempo. Ainda hoje, ela nos mostra o caminho a percorrer, como permanecer nele e como chegar ao lugar de destino. Qual que é o nosso lugar de destino, amada igreja? É a casa do Pai, amém? Vamos ver o que está escrito em João, capítulo 14, versículos de 1 a 6. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus,
crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. Glória a Deus. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Aguardamos a sua volta, Pai maravilhoso, Pai querido. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Oh, meu Deus, ansiamos por esse dia. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Deus, né? Nessa passagem aqui a gente já entende qual que é o caminho que nos leva a Deus. Tá claro. As Sagradas Escrituras, ela é bem clara, né? Para que a gente possa ver o Pai, a gente tem que ir por meio de Cristo. Nós temos que receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas e andarmos de acordo com a vontade dEle, né? De acordo com o que está escrito na palavra dEle. E assim a gente vai ver o Pai, amém? Continuando. O motivo predominante do conhecimento bíblico se encontra nas palavras de Colossenses, capítulo 1, versículo 10. A fim de viverdes de modo digno diante do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. O alvo de se conhecer a Bíblia, conforme a orientação de Paulo nessa passagem que acabamos de ler, abrange 4 áreas. Quais são elas? Nós devemos conhecer a Bíblia para viver de modo digno, para agradar ao Senhor, para frutificar em boa obra e para conhecermos a Deus, para conhecermos o nosso Pai, o nosso Papai querido, né? Então vamos começar por conhecer a Bíblia para viver de modo digno. Então não adianta, amados, a gente dizer que nós temos Cristo como nosso Senhor e Salvador e vivemos em desacordo com a vontade dEle, né? Vivermos de forma a deixar o Santo Espírito triste, né? A deixar o nosso Santo Espírito envergonhados, né? Devemos viver de forma em que a gente espelhe Jesus Cristo, amém? O crente está sendo chamado para viver dignamente, isto é, de acordo com as exigências do Senhor. A conduta do crente deve estar apropriada, adequada à fé que professa. É somente por meio da Bíblia que podemos descobrir como é esse viver digno. Deus nos deu a sua lei para podermos dirigir a nossa fé e a nossa conduta. Nosso comportamento tem que estar pautado e ser corrigido pela palavra. Paulo, escrevendo a Timóteo, seu filho na fé, exorta-o a viver de acordo com as Escrituras. Está escrito lá em 2 Timóteo 3,16. E porque essa escritura é de Deus, diz Paulo, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A Bíblia é o único guia infalível para a vida. Ela ensina o caminho,
dá a direção, mostra o erro, traz para o caminho certo, treina e habilita o crente. Amém? Então nós temos vários personagens na Bíblia que agiram em desacordo com a vontade de Deus e vemos quão complicado foram as consequências dessas ações. E por outro lado, temos muitos personagens que agiram de acordo com a vontade de Deus e como Deus abençoou, né? Como Deus foi galardoador dessas pessoas que obedeceu ao nosso Deus, que obedeceram ao nosso Deus, amém? Segundo tópico, conhecer a Bíblia para agradar ao Senhor. Todo cristão tem um chamado pessoal para agradar a Deus. Vamos ver o que está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Mas, como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações, né? Então, amados, quando a gente vai pregar a palavra, ou nossa forma de agir, o nosso comportamento, ele não tem que estar pautado em agradar a homens, né? O nosso comportamento, o nosso agir, o nosso falar tem que agradar ao Pai. Amém? Escrevendo aos Gálatas, Paulo diz da sua preocupação em agradar ao seu Senhor e nunca a homens. Ele aprendera a importância de agradar a Jesus. Se a gente quiser agradar aos homens, amados, muito provavelmente nós desagradaremos ao nosso Deus. Mas como saber o que agrada ao Pai? É a Bíblia, o nosso guia infalível, que nos ensina como agradar a Ele. Ela diz que o louvor, a generosidade, a obediência às autoridades, a fé, todas essas são coisas que agradam ao nosso Criador. Sabemos também que assim como o Pai se agrada com um filho obediente, Deus, o nosso Pai, se agrada com a obediência de seus filhos. Existe uma ordem registrada nos evangelhos que precisamos obedecer. Trata-se da ordem da grande comissão, a tarefa missionária da igreja. A igreja por todo o mundo, cada igreja local, cada cristão em particular, recebeu de Jesus a tarefa de chamar outros para segui-lo. Vamos ver o que está escrito em Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, amém? Então é o que o Senhor espera de nós, né? Que a gente pregue a palavra de Deus. Mas como pregar, amados, se a gente não conhecer a palavra? Nós temos que conhecer para poder pregar, amém? E com certeza quando a gente conhece a palavra de Deus, quando a gente mastiga, engole a palavra do Senhor, a gente passa a ter uma atitude diferente das demais pessoas. E as nossas atitudes, elas chamam a atenção das pessoas, amém? Com certeza,
Quando o crente obedece a essa ordem da grande comissão, está agradando ao Pai. O outro tópico da nossa revistinha: conhecer a Bíblia para frutificar em boa obra. Quando andamos com o Senhor por meio da Sua palavra e permitimos que o Espírito Santo nos controle, frutos preciosos são produzidos em nós. Entretanto, isso não acontece de repente. Para que uma árvore dê frutos, é necessário muito tempo. Ela tem que crescer para depois frutificar. A jabuticabeira, plantada no quintal da minha casa, demorou 20 anos para frutificar e foi preciso muito trato, obedecendo à orientação dos entendidos. Depois de anos andando dia a dia com o Senhor, pela sua graça, estudando e obedecendo ao guia, que é a sua palavra, começaremos a frutificar. Isso acontece quando, já crescidos, entendemos que Jesus é a videira e nós os ramos. Um ramo só frutifica se estiver ligado à vinha. E isso é tudo que ele precisa fazer para dar frutos. E a gente só está ligado à vinha quando a gente está lendo a palavra. Não somente ir aos cultos, né? Mas ler a palavra também em casa, né, amados? Quando estamos unidos ao Senhor, a sua seiva começa a fluir em nós, glória a Deus. E o Espírito Santo nos leva inevitavelmente a frutificar. Paulo escrevendo aos Gálatas, né, Gálatas 5, versículos 22 a 23, descreve as características desse fruto. Quais são, amados? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quando lemos a palavra, amados, a gente entende que a gente não está sozinho, que podem vir a tribulação que for, nós estamos com o nosso Deus é conosco. O nosso Deus está permitindo tudo aquilo acontecer, mas Ele é conosco. Ele não nos deixa sós, né? Então, quanto mais a gente lê a palavra, mais a gente entende que a nossa caminhada, ela não é solitária. Ela nunca foi solitária, ela nunca será solitária. O Senhor é conosco. Mas é só lendo, é só falando com o Pai, é só orando que a gente vai ter esse entendimento, né? É só dessa forma que a gente vai se sentir fortalecido, né? Se a gente não fizer dessa forma, a gente parece um anãozinho. Mas se a gente lê, a gente percebe que a gente é um gigante, que nós somos gigantes, que maior é o que está em nós do que aquele que no mundo está. Me veio à mente agora, né, a fé de Davi quando ele ainda era uma criança, né, que ele enfrentou Golias, né, então assim, era um gigante, mas olha a fé de Davi, né, que coisa linda, né, ele falou assim, maior é o que estava nele, ele creu no Senhor, ele não olhou para ele olhou para Deus. E quando ele olhou para Deus, ele creu que Deus era com ele, ele derrotou Golias. Amém. Assim é com você, amado. Ore, jejue, busque o Senhor, leia a Bíblia e você vai ver que você é que é o gigante, porque você é o templo do Espírito de Deus. Amém? O Espírito de Deus está contigo. O próprio Deus está contigo. Você é mais que vencedor. Cada vez que a gente lê, quanto mais você lê, mais você entende isso. Mais você percebe isso. Amém? Um outro tópico da nossa revistinha. Conhecer a Bíblia para conhecer a Deus.
A gente vai conhecer o nosso papai querido, nosso Abba Pai, quando nós lermos a palavra do Senhor, né? O crente é chamado para conhecer a Deus. Não se trata do conhecimento intelectual, mas do conhecimento pessoal. Trata-se das experiências e realizações espirituais, do conhecimento prático de Deus. É esse conhecimento que Oséias tem em mente quando diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias 6:3. O conhecimento de Deus é o conhecimento que traz maior alegria, paz e felicidade interior ao crente. O Senhor nos preenche. Aquele vazio, ele é preenchido pela presença do Espírito de Deus. E esse é o desejo de Deus. Mas o que se gloriar, gloria-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Está escrito em Jeremias 9:24. Pois misericórdia quero, e o conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Oséias 6:6. Quando conhecemos a palavra, amados, é mais difícil a gente errar. Não que a gente não erre, nós estamos no mundo, mas é mais difícil. Então é melhor a gente conhecer a palavra e não errar, do que viver errando e tendo que viver pedindo perdão ao Senhor. O nosso Deus, ele perdoa. Mas se a gente pode viver em retidão, se a gente pode viver de acordo com a palavra, para que a gente vai errar, né? Toda vez que a gente age em desacordo com a palavra, há sofrimentos, sofrimento pessoal, sofrimento dos que estão ao nosso redor, sendo que a gente pode viver plenamente feliz e levar a felicidade para os que estão ao nosso lado, não é isso? O conhecimento de Deus nos vem pela sua palavra. É nas Escrituras que ele se revela em palavras e atos. A Bíblia é uma mina a ser explorada. O sábio Salomão diz: se buscares a sabedoria como a prata e como tesouro escondido a procurais, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Provérbios 2, de 4-5. É a Bíblia que nos mostra a natureza, os atributos e o caráter de Deus. É por meio dela que Deus se aproxima de nós e nós nos relacionamos com Ele. Conhecemos a Deus ainda por intermédio de Jesus, seu Filho. A Bíblia diz que tudo que sabemos a respeito do Filho, sabemos também a respeito do Pai, pois eles têm os mesmos atributos. João capítulo 8, versículo 19 e capítulo 14, versículos de 7-9. Conhecer a Jesus é conhecer a Deus. A atitude moderna tem sido ignorar a pessoa do Criador, deixando-o à distância, né? As pessoas estão se sentindo autossuficientes. Eu posso, eu faço, eu aconteço. Só que, amados, sem Cristo nada podemos, nada somos, né? Com Cristo somos mais que vencedores. Quando vivemos na dependência de Cristo, somos mais que vencedores. Nós devemos agir sim, né? Se nós não levantarmos de manhã cedo para trabalhar, no final do dia a gente não tem o pão para comer, né? Então nós temos a nossa parte, as nossas atitudes, mas a vitória, ela vem com Cristo ao nosso lado. A felicidade só vem com Cristo ao nosso lado. E acima de tudo, a vida eterna só ganhamos com Cristo morando no nosso coração. Entretanto, nós fomos criados para conhecer a Deus.
O nosso objetivo é adquirir o conhecimento de Deus. E a nossa felicidade consiste em conhecê-lo. Você pode dizer que conhece a Deus? Conclusão. Bem, vimos nessa lição que o crente precisa conhecer a Bíblia para saber como viver de modo digno, como agradar a Deus, como produzir frutos e como conhecer a Deus. Mas, por meio da Bíblia, nós conhecemos também o amor de Deus. Ela nos diz que Jesus Cristo é o seu Filho, que ele se tornou homem por nossa causa e morreu na cruz para a nossa salvação, a maior prova de amor. A morte de Cristo na cruz do Calvário, para que você fôssemos salvos, para que nós pudéssemos viver a vida eterna junto de Deus, a maior prova de amor. E ainda, a Bíblia nos recomenda que anunciemos a todos os homens essa boa nova de salvação. Então nós temos que falar, pregar o evangelho, mas além disso, junto a isso, devemos viver uma vida digna, uma vida correta, né? Porque se falarmos aquilo que não vivermos, não dará fruto. Mas se falarmos o que vivermos, aí sim, teremos frutos, veremos frutos. Por tudo isso, afirmamos, o crente tem necessidade de conhecer a Bíblia. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor? Então tá, amados, muito obrigado por mais essa oportunidade. Amém? Um beijo grande.